Boa noite a todos e a todas. Preparamos 2 oficinas para o ensino médio. A primeira delas foi realizada e a segunda a gente não conseguiu realizar. Por isso que nós estamos gravando esta aula, certo? E o tema da aula, da oficina, é análise e produção textual, poema. Poema seria o gênero. Então, como roteiro, nós temos a apresentação dos objetivos, a observação da estrutura do texto, a predição, a leitura do texto, a análise textual, a estrutura do gênero poema, a proposta de produção textual e as referências. Os objetivos da nossa aula é reconhecer a estrutura do gênero poema, exercitar a leitura interpretativa do poema Eu, Mulher, bem como identificar a função social da temática problematizada no poema. Produzir poema a partir das características estudadas. Só para contextualizar, a oficina 1, nós tínhamos um poema também. Nós tratamos de um poema. E o poema se chamava Vozes Mulheres de Conceição Evaristo. Tá? Na aula de hoje nós vamos ter Eu, Mulher, que também é de Conceição Evaristo. Na aula passada nós falamos um pouco de Conceição Evaristo, falamos um pouco da temática que tem uma certa relação com a temática da aula de hoje. Tá? E aqui é só para a gente observar a estrutura do texto. Então, essa estrutura aqui, como vocês já devem saber, faz parte do gênero poema. E algumas questões de predição, né, que seriam: o título do poema que iremos trabalhar é Eu, Mulher. Sabendo disso, o que podemos inferir sobre o texto? O que será abordado? Lembrando que aqui não tem uma resposta certa ou errada, é uma predição, são as inferências que nós podemos fazer diante do nosso conhecimento de mundo através, né, do que a gente sabe sobre o eu, mulher. Então, o que é que nós temos? Eu, mulher, né? O que é que a gente pode remeter com esse título? A mulher no centro, a voz da mulher, né? São inferências. O que é que a gente acha que será abordado? O que é que vocês acham que irá ser abordado? Eu penso que vai falar do sujeito feminino no centro, ou a subalternidade histórica do sujeito feminino na sociedade, né? Então, são as inferências que a gente pode fazer. Você lembra do texto estudado na aula passada? Como eu havia falado, né? Tem essa correlação com a oficina 1, cujo o texto da oficina 1 foi Vozes Mulheres. Relacione o título do poema Vozes Mulheres com o título do poema que analisaremos na aula de hoje. Então, o da aula anterior foi Vozes Mulheres. O dessa aula é Eu, Mulher. A partir disso, que relação a gente pode fazer? Será que Vozes Mulheres fala de uma coletividade e o Eu, Mulher vai falar de uma mulher individualizada? São apenas hipóteses. Aqui um pouco sobre a autora, né, que é Conceição Evaristo, em ambos os poemas, tanto da oficina 1 como dessa, que é a 2. Horizonte, em 1946, só recapitulando. Romancista, contista, poeta, é pesquisadora na área de literatura comparada e foi professora na rede pública fluminense. Vivência das mulheres negras é o que ela costuma falar,
né? E o seu trabalho tem por base reflexões sobre as profundas desigualdades raciais brasileiras. Então, essas pequenas ponderações acerca da autora é interessante quando a gente vai ler um conteúdo, né, uma obra dela, seja um conto, uma crônica, um texto, né, um poema. No caso, hoje é um pequeno poema, que a gente já tem a base da temática que ela gosta de abordar. E Conceição Evaristo, ela gosta de utilizar o termo escrevivências, que significa, né, escrever, viver e se ver. É como ela auto-intitula, como ela se auto-intitula. Né? Ela tanto escreve como ela vive, como ela se vê naquele contexto histórico que está fundamentado na fala de mulheres negras escravizadas que tinham de contar suas histórias para a Casa Grande. Aí você vê a problematização que ela faz do regime escravocrata brasileiro. Mas é importante agora a gente saber, né, já que a gente fala tanto de poema, nós escutamos também poesia. Poema e poesia. O que é cada um, né? O poema, na verdade, é um texto composto por versos e estrofes. A poesia, por sua vez, é a qualidade presente em certos artefatos culturais, capaz de despertar o sentimento do belo e provocar o encantamento estético. Ou seja, o poema é a estrutura, é aquele texto que ele é composto em versos, né? Ou seja, textos que não são escritos de uma margem à outra, mas são pedaços da linha, né? São os versos, e as estrofes, que são os conjuntos desses versos. E a poesia, né? Um poema pode ser poesia? Pode sim, porque a poesia ela tem referência, ela faz referência aos artefatos culturais, aquilo que nos desperta o sentimento do belo. Então, eu posso olhar para o horizonte, como a minha colega fala, e dizer que aquilo é uma poesia, né? Se me provocar um sentimento do belo, um encantamento estético. Posso olhar uma pintura e ver naquilo uma poesia, certo? E eu posso ler um poema e dizer é uma poesia. A estrutura externa do gênero poema. Na estrutura externa, nós temos o verso, como eu já havia falado, né, que é cada linha do poema. Nós temos a estrofe, que é o conjunto de versos. Métrica também faz parte das características, né, que a métrica ela representa as medidas dos versos utilizados. Atualmente, né, não há tanta rigorosidade mais quanto a métrica. Certos poemas modernos estão aí para provar que é possível fazer belíssimos poemas, extraordinários poemas, sem ter essa rigorosidade da métrica. Nós podemos observar a métrica em poemas, por exemplo, parnasianos, em que o poeta parnasiano ele conseguia, ele tentava fazer uma maneira de haver as medidas dos versos bem alinhado, né? Por exemplo, talvez você já tenha escutado, esse poema ele é um decassílabo, ou seja, ele tem 10 sílabas poéticas. E assim por diante, certo? Mas é importante ressaltar que, atualmente, nós podemos fazer um poema livremente. E nós temos a rima, né, que é a sonoridade dos poemas, e que acontecem com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. Quanto à estrutura interna do poema, sempre um poema ele vai ter um tema, né? Às vezes nem tão simples de compreender, mas o poema ele vai ter um tema. Também temos a linguagem, e muitas das vezes nós temos a linguagem metafórica, que é característica típica da literatura, do poema, né? Não só do poema, como de outros gêneros literários, mas o poema em si,
ele traz, né, uma linguagem, geralmente traz essa linguagem figurada, é um sentido, é uma comparação, muitas das vezes, com um sentido figurado, ou seja, aquele que não é o sentido real, mas ele traz uma outra interpretação, certo? O discurso também é muito importante, né? Como na Conceição Evaristo, nos textos dela nós vemos esse discurso de um eu lírico que se preocupa com o sujeito feminino negro, a mulher negra, por exemplo. E, como eu já havia dito, né, a voz poética ela é chamada de eu lírico. Na verdade, nós vamos entender isso aqui no texto, né? Quem narra a história. Nós não chamamos de narrador, nós chamamos de eu lírico. Eu, mulher, é o título do poema, que nós daríamos uns 2 minutinhos para vocês lerem. Terminada a leitura, um de nós vamos ter que ler, né? Eu, mulher, uma gota de leite me escorre entre os seios, uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Eu, mulher, meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos inauguro a vida, em baixa voz violentos tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes agora o que há de vir. Eu, fêmea matriz, eu, força motriz, eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Conceição Evaristo. Então, aqui, né, para exemplificar versos a cada linha do poema, como eu já havia dito, e a estrofe é o conjunto desses versos. Quanto ao conteúdo, né, nós podemos ver de início que ela fala, né, uma gota de leite me escorre entre os seios, ou seja, o dom de amamentar que a mulher tem, né, dom de ser mãe, de amamentar, por exemplo. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas, ou seja, ela faz referência à menstruação, que na nossa sociedade, se nós formos analisar criticamente, ainda é um tabu, né? Não sei nem se eu posso dizer um tabu, mas assim, que há certo receio das mulheres quanto à menstruação, da sociedade em si, né? Há todo um processo histórico para que a gente entenda a menstruação como algo meio que ruim, sendo que é uma característica biológica, humana, tipicamente feminina, certo? E que tem o seu lado belo, né, digamos assim. Aí ela fala, eu, mulher, meia palavra mordida me foge da boca. Ou seja, é como se aqui está uma metáfora, né? Um sentido figurado, por exemplo, eu, mulher, meia palavra mordida me foge da boca. Ou seja, ela quer dizer que ela quer dizer algo, mas, de certo modo, ela é silenciada. E é isso que acontece bastante. Vagos desejos insinuam esperança. Então, ela tem desejo, tem esperança, mas esses desejos ainda são vagos, certo? São soltos. Por conta, obviamente, de todo um contexto histórico em que a mulher ela foi levada ao silenciamento, à subalternidade. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher em rios vermelhos, inauguro a vida, ou seja, ela dará luz. Em baixa voz, violentos os tímpanos do mundo. Né? Veja aí que ela antevejo, antecipo, antes vivo. Então, ela tem esse dom dessa percepção maior. Ela antevê, ela antecipa, antes vive. Antes agora o que há de vir. Então, é muita essa questão do, do ser sensitivo. Do ser sensitivo.
que a mulher tem. Antes, agora, o que adivinha? Eu, fêmea matriz, eu, força motriz, eu, mulher. Veja que é bem forte, ela usa essa estratégia, né, de palavras como se fossem formar substantivos compostos, né, com a presença desse hífen. Para chamar atenção ao eu, mulher, eu, fêmea matriz, eu, força motriz, dando significado só. Fêmea matriz, força motriz é força, é algo bom, é positivo. Eu, mulher, abrigo da semente, ou seja, daquilo que gera vida, né? Moto contínuo do mundo. Ela está aí trabalhando, certo? Uma breve interpretação. Se tivesse os alunos, né, a gente faria um diálogo. Como sou só eu falando, eu tenho que fazer essas pequenas análises. Então, na estrutura interna do texto. Qual é o tema abordado? Então, a gente pode perceber, né, que o tema é a temática feminina, é a maternidade. Que tipo de linguagem é usada no texto? Como já foi dito, é uma linguagem figurada, uma linguagem metafórica, quando as palavras adquirem sentido de acordo com o contexto. A partir dos conhecimentos que temos sobre a autora, que discurso podemos identificar acerca do poema? É um discurso feminino, do que representa ser mulher enquanto ser que gera vida e faz a manutenção dela. Por fim, o poema lírico é a voz que expressa a subjetividade do poeta e ou a maneira pela qual o mundo exterior se converte em vivência interior. Em Eu Mulher, o que nós podemos interpretar a partir do eu lírico? Foi o que discutido, né? Esse eu lírico falando, tendo essa voz feminina em pauta, falando do dom de ser, do dom da maternidade, do dom de gerar a vida, na verdade, melhor dizendo. Né? Dessa força que ela tem, apesar do silenciamento, apesar dela querer falar sempre mais e muitas vezes ser silenciada, ela tá ali, ó, na luta, certo? É assim que eu vejo. Aí aqui nós temos uma voz em que é cantada por Simvarista. Então, aqui no palco nós temos Conceição Simvarista, nós temos os certo? Aqui é só um trecho. Se o som não sair tão bem, né, a gente repara nas vestimentas, nessas mulheres que estão sendo representadas, que estão como protagonistas nesse palco. Mulheres intelectuais negras e artistas.
Pronto, e assim por diante, né? Ela vai repetir tudo. E a artista vai fazer também a performance, né? Como vocês já estão vendo. Está fazendo, continuará fazendo. Por fim, nós temos a proposta de produção textual. Você sabe que o mês de março é um mês dedicado às mulheres. Então, essa proposta ela foi pensada para o mês de março, que é esse mês dedicado às mulheres. Muitas homenagens foram feitas no nosso ambiente escolar para as mulheres. Obviamente, virtualmente, em decorrência do contexto de pandemia, Covid-19. O jornal mensal de nossa escola está sendo produzido com diversas matérias interessantes acerca desse assunto. Sendo assim, estudando o gênero poema e discutindo o texto com o gênero feminino em pauta, julgamos interessante produzir e publicar também, de acordo com o que já temos discutido. Desse modo, você produzirá um poema a ser publicado no jornal de sua escola. O jornal será publicado no blog e, consequentemente, compartilhado nas redes sociais, já que, diante da pandemia, não podemos nos encontrar e nem distribuir as vias físicas. É importante ressaltar que o público que irá ler será os professores, os alunos e pais. Também destacamos que serão escolhidas as 3 melhores produções textuais para publicação no jornal virtual. Quanto ao contexto de produção, sabendo que o gênero feminino foi historicamente silenciado, discorre a condição da sociedade brasileira. Não hesite em se posicionar. Apresente um lírico que tenha um posicionamento crítico acerca da condição feminina imposta pelo patriarcado. Inclua figuras de linguagem, como a metáfora, por exemplo, para enriquecer a sua produção. Bom trabalho! Então, gente, foi isso, né? Aqui estão as referências e obrigada. Uma pequena proposta de produção textual diante do conteúdo estudado, da temática abordada, tanto na aula anterior como nesta. Obrigada.